Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Wellington Matemática. Fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui conosco. É sempre uma alegria ter essa oportunidade, ter esse privilégio de ter você aqui comigo. Já vou de cara pedindo a você aquele like, pois é importante para fortalecer aqui o nosso trabalho. Estamos aqui sempre juntos, tá? Sempre animados, trazendo aqui conteúdos de extrema importância para poder te ajudar aí nos seus estudos diários. Nessa aula, inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números inteiros. Aula super, hiper, mega importante, ok? Até porque tem caído nas principais provas aí. Olha só, outra coisa importante é, se você está chegando agora conhecendo o nosso canal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E eu já vou pedindo também, olha só, o seu like. E mais do que o seu like, vou pedir também a sua inscrição, para que assim você possa estar sempre conosco aqui. Ative também o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma novidade postada aqui em nosso canal, sempre às terças, às quartas e às quintas-feiras. Inclusive, vou deixar aqui com você agora, ó, o nosso cronograma semanal. Dá uma olhadinha aí, ó. Todas as terças-feiras, às 6 horas, aula no canal. Todas as quartas-feiras, às 6 horas também, nós temos aqui em nosso canal correção de provas. E já às quintas-feiras, às 7 horas, nós temos uma super live aqui para você. Então, tudo isso, ok? Para poder te ajudar. Então, fidelize aqui com o nosso canal, seja muito bem-vindo, esteja sempre conosco. E se você gostaria de ter um estudo mais intenso, mais intensificado aí, principalmente para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, aqui abaixo na descrição dessa aula, estou deixando para você o nosso link de WhatsApp, para que você possa fazer parte também do nosso grupo, ok? Nesse grupo eu estou tirando algumas dúvidas, estarei tirando dúvidas de você sobre como vai funcionar a nossa plataforma. E assim você vai tomar conhecimento de um material a mais, não é isso? Que eu vou estar entregando para você, além de mentorias, monitorias e também outras coisinhas, outros bônus aí, que todos aqueles que estão conosco, obviamente, né, vão estar recebendo aí para quê? Para que tenham a maior e a melhor preparação possível para as principais provas de concurso aí do nosso país. Beleza? Tranquilo? Então, fique forte, fique firme, fique animado para mais essa aula. Então, vem comigo, tem muita coisa importante e interessante que a gente precisa falar nessa aula aqui. Mas antes, vamos fazer o quê? Rodar a vinheta, é isso aí. Rodar a vinheta, professor. Agora! E nessa aula, professor, vamos falar sobre o quê? Que tal falarmos um pouquinho sobre a matemática comercial? Matemática comercial é a matemática do comércio, a matemática do dia a dia. E iniciando essa matemática do comércio, essa matemática do dia a dia, nós vamos falar sobre dois conceitos que são importantíssimos, tá? Por que são importantes? Porque estão presentes no nosso dia a dia o tempo inteiro. Pode ser que você não tenha parado para pensar sobre isso, pode ser que você não tenha parado para refletir sobre isso, mas você vai perceber que esses conceitos que nós vamos falar aqui, você mexe com eles todos os dias e de forma inconsciente. Então, se você mexe com ele todos os dias, significa que você já está mais que craque nesses conceitos. O grande problema é que, às vezes, na hora da prova, a gente não consegue associar, não é isso? Aquilo que nós fazemos diariamente com o que está escrito na prova. Fica parecendo que é a coisa de outro mundo, não é? Mas não é. Tudo o que está na prova, normalmente, é o que a gente faz no dia a dia. E qual a minha função, qual o meu objetivo aqui com vocês? É conseguir fazer esse link. É linkar o seu dia a dia com o que está na sua prova. E é isso que nós estamos fazendo desde quando? Desde sempre. Desde sempre, não é isso? Contando as historinhas e tal, mostrando para vocês que tudo que nós temos no dia a dia nada mais é do que aquilo que cai na hora da prova, ok? Só que muitas das vezes vem na forma simbólica. Matematicamente, escrito de forma simbólica. Aí eu preciso saber essa simbologia matemática para eu conseguir compreender e entender os conceitos ali, beleza? Então vamos lá. Razão e proporção. Vamos lá para a nossa introdução. O que seria então o que nós chamamos de razão, o que nós chamamos de proporção? Olha só que interessante. Olha só que interessante o conceito aqui, ó. Quando escrevemos dois números na forma o que mesmo? A sobre B, com B o quê? Diferente de zero,
dizemos que temos uma razão entre eles. Então eu posso dizer automaticamente que razão nada mais é do que uma o quê? Divisão, ok? Então se eu estou dividindo dois números, eu estou fazendo uma razão. Então aqui eu tenho uma forma de escrita, ó. Essa forma A sobre B é uma forma de escrita para a razão, A sobre B. Bom? Ou também posso escrever a razão assim, ó, A dois pontos B. Esse A dois pontos B, normalmente nós vemos aonde? Na geografia, não é isso? A gente trabalha muito na geografia, essa questão aí do A dois pontos B. Então é importante a gente ficar esperto quanto a isso aí. Então tudo isso que nós estamos falando agora, nós estamos falando de razão. Razão nada mais é do que uma divisão, um número sobre o outro. A sobre B ou A dois pontos B também representam a divisão, também representam a razão. Lembrando a você que quando nós estamos falando da fração, esse número de cima, que é o A, nós chamamos de quê mesmo? De numerador, não é isso? Esse número de baixo, que é o B, a gente chama de denominador. Numerador e denominador. No caso agora aqui, dentro da ideia de razão, nós vamos fazer o seguinte. O número que está em cima, ou até mesmo esse valor que vem inicialmente aqui, que é o A, tanto esse A quanto esse A aqui, ó, que é o mesmo, ok? Bom, é o que vem antes, ó, vem antes. Então, se vem antes, nós iremos chamá-lo de antecedente, ok? Por que antecedente? Porque vem antes, ok? Então, o que vem antes? Antecedente. Então, beleza. Então, no caso aqui, o A, nós iremos chamá-lo de antecedente. E o valor de B? E o valor de B? No caso aqui, o B vai ser o consequente. Beleza? Então, antecedente é o que antecede, é o valor de A. E o B é o consequente, é o valor que vem depois, ok? Então, antecedente, o que mais? E consequente. Beleza? O nosso A é o que mesmo? Antecedente. E nosso B é o que mesmo? B é o consequente. Ok? Tranquilo, show de bola. Então vamos lá. Continua comigo aí, ó. Outra coisa também importante que nós precisamos saber é a ideia de proporção. Bom, então nós estamos falando aqui de razão. Beleza, então a razão já está no jeito aí. Razão nada mais é do que uma divisão, ok? Pode representar assim na forma de fração ou A dois pontos B. E o que seria uma proporção? Uma proporção nada mais é do que uma igualdade, ok? Seria uma igualdade entre quê, professor? Entre duas razões. A sobre B igual a C sobre D. Ok? Então, se eu tenho uma igualdade entre duas razões, nesse caso eu tenho uma o quê? Proporção. Tudo tranquilo? Sossegado? Simples, né? Então, se eu tenho uma igualdade entre duas razões, é uma proporção. Proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Agora, o seguinte, como que eu leio? Como que eu leio? Vai vir na minha prova e como que eu vou ler isso aqui, ó? Como que eu leio esse negocinho aqui, ó? A sobre B. Nós vamos ler o seguinte, ó. A está para B. Ok? A está para B. E nesse caso aqui, o de baixo aqui, ó. O de baixo aqui, ó. O de baixo aqui, A sobre B igual a C sobre D, nós vamos ler da seguinte forma. A está para B, não é isso? O igual fica sendo assim como. Então, A está para B, assim como C está para D. Beleza? A está para B, assim como C está para D. Pode ficar tranquilo. A partir desse momento, nós vamos falar tanto isso nas nossas aulas, que você vai ver que, sem muito esforço, tá bom? Você vai conseguir tranquilamente entender isso aí, decorar esses conceitos aí, tá bom? Então, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado. Não precisa ter preocupação quanto à leitura simbólica, não. Então, vamos lá. Já que nós falamos que uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, é importante que a gente fale agora sobre as propriedades das proporções. Ok? E que propriedades são essas? São coisas que irão nos ajudar a resolver as questões. Mas calma, tranquilidade, sabe por quê? Eu já falei com você, todos os conceitos que nós estaremos vendo aqui são coisas que você já faz no seu dia a dia, tá bom? Seja resolvendo questões
de matemática, ou seja, fazendo qualquer outra coisa no seu dia a dia. Você sempre trabalha com essas noções. Então, pode ficar tranquilo. Nós só vamos agora aqui, nessas propriedades, que serão três propriedades, nós vamos simplesmente ver essas questõezinhas, essas coisas que a gente faz no dia a dia, trazê-las para dentro da matemática, tá bom? Tranquilidade? Então, vamos lá. Primeira propriedade, propriedade 1. Numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ah, professor, agora lascou. Produto dos meios igual ao produto dos extremos? Sim. Olha só, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para que você possa entender uma coisinha. Eu falei para você que eu posso representar desta forma aqui uma proporção, não é isso? Mas também posso representar dessa forma, ó, A, 2 pontos B, não é isso? Ó, lembrando que aqui é o quê? É uma razão, igual, que é esse igual aqui, C, 2 pontos D. Posso fazer isso? Posso, não é isso? Igual aqui, ó, fizemos aqui em cima. Então, tudo bem, tudo tranquilo. Outra coisa que eu quero que você compreenda aqui, ó, é quando eu tenho esse número aqui, tá vendo? E esse número aqui. Perceba que eles estão aonde? Nas extremidades. Se eles estão nas extremidades, eles são os extremos. Muito bem. Eles são os extremos. Ok? E perceba que entre eles aqui, ó, dentro das extremidades, nós temos esses dois aqui, ó, que é B e C. Então, B e C está entre A e D. Ou seja, eles são os meios. Ok? Então, eu tenho B e C são os meios, A e D são os extremos. Olha aqui de novo, ó. Olha aqui de novo. Então, nós temos que, vamos lá mais uma vez, com calma. Nós temos aqui o seguinte, ó, A e D. O que A e D são? Os extremos, não é isso? O que mais que nós temos? Nós temos B e C. De acordo com o que nós vimos aqui, o que é B e C mesmo? B e C são os meios. Então, nós temos aqui, ó, os meios e os extremos. E isso vai ser importante demais para a gente, tá bom? Então, eu tenho aqui os meios. Vamos anotar aqui para ficar mais fácil a gente lembrar depois. Os meios. E nós temos aqui os extremos. Perfeito. Então, lembrando, esses dois, A e D, são os extremos. Esses dois, B e C, são os meios. Ótimo. Agora sim, vamos voltar aqui na propriedade 1. Numa proporção, o produto dos o que mesmo? Dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui os números, aliás, os números não, as letras, não é isso? As letras que representam números. A sobre B igual a C sobre D, que nós já fizemos, não é isso? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Se eu tenho aqui, ó, essa igualdade entre duas razões, entre duas frações, o que eu posso fazer? Esse aqui está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando, não é isso? Esse aqui que está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo o seguinte, olha só que interessante, ó. Vai ficar A vezes D, ok? Igual a quem? B vezes quem? Vezes C, não é isso? Então, vai ficar A vezes D igual a B vezes C. E quando eu pego A vezes D vezes igual, não é isso? A vezes D igual a B vezes C, o que nós temos aí? Quem que é A e D? Lembra lá do slide passado? A e D é o que mesmo? São os extremos. O que é B e C? B e C são os meios. Por isso que a questão fala, por isso que a propriedade fala. O produto dos meios, que seria quem? B e C, B vezes C, é igual a A vezes D, que é o produto dos extremos. Tá vendo só? Então são conceitos que a gente já vê aí, já, com certeza você já ouviu falar em algum momento isso aí. E não parou para pensar o que seria esse produto dos meios vezes esse produto dos extremos. Aí agora nós estamos simplesmente, ok? Trazendo dentro da matemática para você o que seriam esses meios, o que seriam esses o quê? Extremos. Beleza? Tranquilo, sossegado, muito fácil, não é? Então aqui eu tenho, ó, A vezes D. A vezes D
são os extremos. Extremos. Aí eu tenho aqui B vezes C. B vezes C são os meios. E aí você pode perguntar, professor, mas aí está extremos igual a meios. Não tem problema, tá? Extremos igual a meios é a mesma coisa que meios igual aos extremos, ok? Tranquilo? Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Pode ficar tranquilo que você vai compreender tranquilamente isso aqui quando nós pegarmos uma questãozinha. Eu vou pegar um exemplo e aí nós vamos fechar isso aqui, pegar essas propriedades dentro da questão. Aí vai ficar fácil para você entender. Beleza? Então vamos lá. O nosso segundo aí, segunda propriedade, que diz o quê? Diz assim, ó, uma proporção não se altera ao alternarmos os seus meios ou seus o quê? Extremos. Professor, o que seria isso? Seria da seguinte forma, ó, você tem A sobre B, ok? A está para B, assim como C está para D. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso trocar de posição, se eu quiser, na hora da questão lá, estou resolvendo a questão. Eu quero trocar os meios de posição. Posso fazer isso? Pode. Eu quero trocar os extremos de posição. Posso fazer isso? Pode também. Então, você pode alternar, você pode trocar os meios e os extremos de posição tranquilamente. Quer ver só? Olha só um exemplo aqui, ó. O exemplo seria o seguinte, ó. Eu tenho que A e D são os o quê? Os extremos, não é isso? Então eu posso muito bem escrever isso aqui da seguinte forma, ó. Eu posso escrever A. Ah, não, vamos pegar ali, ó. Eu posso trocar os extremos de posição, né? Falei dos extremos, então eu vou trocar os extremos. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho D, não é isso? Então eu vou escrever D primeiro. Vai ficar D está para B, assim como C está para A. Posso fazer isso? Pode, tranquilamente, ok? Então eu tenho uma propriedade que me garante que eu posso fazer isso. Se eu quiser trocar os extremos de posição, eu posso trocar tranquilamente. Ah, mas se eu quiser trocar os meios de posição, professor, pode trocar? Pode também. Você pode também trocar os meios de posição, sem nenhum problema. Então você pode pegar aqui, ó, e fazer o seguinte, ó, A sobre C está para quem? B sobre D. Ok? Então, lembrando, você pode trocar os meios ou os extremos de posição. Propriedade 1. O que diz a propriedade 1? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Propriedade 2. Uma proporção não se altera ao alternarmos os seus meios ou os seus o quê? Extremos. Ok? E agora a propriedade 3. O que diz a propriedade 3? A propriedade 3 diz o seguinte, que numa proporção ao que? Soma. Se você não quiser somar, você pode subtrair também. A soma ou diferença dos antecedentes está para o quê? A soma ou diferença dos consequentes. Assim como cada antecedente está para o seu respectivo consequente. Professor, e agora? O que é antecedente e o que é consequente? Ora, lembra que nós falamos aqui, ó, quando eu tenho A sobre B, o que é o valor de A? É o que antecede B, não é isso? Se ele antecede B, ele é o que? O antecedente. O B é o que vem depois, é o nosso que? Consequente. Então, A está para B, aqui é numa proporção, não é isso? Assim como C está para D. Então, vamos lá. Quem são os nossos antecedentes nesse caso? Antecedente, tanto A quanto C. Quem são os nossos consequentes? Tanto B quanto D, ok? Então vamos lá. O que é a questão? O que é a propriedade, melhor dizendo? A questão não. O que a propriedade falou para nós? Que a soma ou diferença de quem? Dos antecedentes. Então vamos fazer aqui a princípio uma soma. Como é que ficaria? A mais C está para quem? B mais D, ok? Posso fazer uma soma? Posso. Mas e se eu precisar de uma subtração? Posso fazer também? Pode. Seria A menos C está para B menos D. Ok? Tranquilo? Professor, tranquilo demais. Só que até então eu não sei aonde é que eu vou utilizar essas três propriedades. Será que haveria
condições do senhor me explicar de onde veio, para onde vai, aonde eu vou usar essas propriedades? Sim, vou te explicar agora. Tá vendo? Quer ver só? Então, olha aqui, ó, uma questãozinha para a gente resolver. E aí nós já vamos entender como é que nós vamos utilizar esses nossos conceitos. Beleza? Olha só, acompanha comigo na tela a questão aí, ó, que diz assim, ó, a idade de um pai está para o quê? Para a idade de seu filho, como 7 está para 2. Se a soma das idades é 54, qual a idade de cada um deles? Eita, nós! Beleza? Vamos resolver? Então vamos lá. Olha só, acompanha comigo aí, ó. A questão diz assim, ó. Pelo que nós lemos aí, eu vou chamar a idade do pai de P, ok? A idade do filho eu vou chamar de F. O que que a questão nos diz aí? Percebemos que a idade do pai mais a idade do filho é igual a 54. Muito bem. Essa é a soma da idade dos dois. Então, beleza. Vamos lá. E outra coisa, a idade do pai está para a idade do seu filho, assim como 7 está para 2. Então, utilizando aí a nossa leitura da questão, a leitura do problema, nós conseguimos então montar esse nosso esqueleto aí para a gente poder resolver, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa importante, se eu tenho P sobre F igual a 7 sobre 2, outra coisa que nós temos, que P mais F, idade do pai mais idade do filho, é igual a 54. Perceba que nós estamos trabalhando com uma soma. Opa! Lembra lá da propriedade 3? A soma ou o quê? Diferença. Os antecedentes está para a soma, diferença dos consequentes. Nesse caso aqui, nós temos que trabalhar com a soma. Ah, professor, por que com a soma? Porque a própria questão falou que a soma das idades. Então, nós vamos trabalhar com a soma nessa questãozinha aqui, beleza? Então, a idade do pai mais a idade do filho igual a 54. Agora, a propriedade 2. O que a propriedade 2 diz para nós? Trocando-se os meios ou os extremos de posição, a proporção se o quê? A proporção se mantém. Então, nesse caso, eu posso trocar tanto os meios quanto os extremos de posição, não é isso? Vamos trocar os meios? Vamos lá? Vamos trocar os meios? Quem são os meios aqui? É tanto 7 quanto F, não é isso? Que são os meios? Então, vamos trocá-los de posição? Como é que ficaria nesse caso? Nesse caso, vai ficar P sobre 7 é igual a F sobre 2. Perfeito? Trocamos quem de posição? Trocamos os meios. Muito bem. Beleza. E agora a propriedade 3. O que a propriedade 3 diz? Que a soma ou diferença. Olha para cá. Eu tenho o que aqui? Eu tenho uma soma, não é isso? Eu tenho uma soma. Então, P mais F sobre 7 mais 2. Tranquilo? Professor, mas quando é que eu vou utilizar uma subtração? Você utilizaria a subtração se por acaso ele falasse a idade do pai menos a idade do filho é igual a 54. Aí você teria que utilizar a subtração. Nesse caso, não é. Nós vamos utilizar a adição, porque ele falou que é a soma das idades. Tá vendo só? Não tem segredo, não. Então vamos lá. Continuando. P mais F, a idade do pai mais a idade do filho, 54. Sobre 7 mais 2. 7 mais 2 é 9, é isso? E 54 dividido por 9 dá quanto? Ora, vai dar 6. 6 vezes 9, 54. Ah, então olha só. Perceba que P sobre 7 é igual a F sobre 2, que é igual a P mais F sobre 7 mais 2, que é igual a 54 sobre 9, que é igual a 6. Então perceba que a igualdade vai sendo mantida até chegar no número 6. Confere? Então o que nós podemos fazer aqui nesse caso? Nós podemos então fazer o seguinte, olha só. Eu posso pegar P sobre 7 e igualar com 6. Confere? Se não tem nada embaixo é porque é 1, ok? Da mesma forma, F sobre 2, posso igualar com, olha só, a igualdade vai sendo mantida até chegar no 6.
E aí nós vamos utilizar aqui a propriedade 1. O que diz a propriedade 1? O produto dos meios está para... o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, não é isso? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Quem são os meios, quem são os extremos nesse caso? Olha só, resolvendo aqui, ó, produto dos meios, produto dos extremos é a chamada multiplicaçãozinha cruzada, não é isso? Então vai ficar P é igual a 6 vezes 7, 42. Então tá aqui, ó. 42 é a idade do pai. E a idade do filho? Multiplica de novo, ó. F vai ser igual a 2 vezes 6, que é quanto? Que é 12. Então, a idade do pai é 42, a idade do filho é 12. Agora, vamos aqui pensar o seguinte. Se eu somar o que eu achei na idade do pai mais o que eu achei na idade do filho, vai dar quanto? Vamos ver? 42 mais 12 dá quanto? 42 mais 12 vai dar o quê? 54. Então, realmente está corretíssima a nossa resolução. Aí, a resposta que nós achamos para a questão. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos avançar, não é isso? Vamos avançar fazendo o quê? Resolvendo questões. Questãozinha da FUMAR, que diz o seguinte, ó. A soma de dois números naturais é quanto? 162. O maior está para 13, assim como o menor está para 5. Nessas condições, é correto afirmar que... Então, vamos lá. O maior mais o menor, vamos chamar de x e y, tá bom? Acho que vai ficar mais fácil compreender aqui. Então, vamos lá. Maior, chamar de x. Menor, vamos chamar de y. Então, vamos lá. A soma do maior mais o menor vai dar quanto? 162, ok? Tranquilo, não é isso? Então, a soma do maior com o menor está dando 162. Outra coisa importante também que ele fala para nós aí é o seguinte, é que o maior está para quanto? Está para 13, não é isso? Assim como o menor está para 5. Então, vamos lá? O maior, que nós chamamos de x, está para 13, assim como o menor, que nós chamamos de y, está para 5. Beleza? Perceba que aqui eu tenho uma soma, ok? Então, nós vamos somar os antecedentes sobre a soma dos consequentes. 13 mais 5. Tranquilo? Quem é x mais y? X mais y é 162. Sobre 13 mais 5 vai dar o quê? 18. Bacana? E aí nós temos uma divisão. Quanto que é 162 dividido por 18? 162 dividido por 18 vai dar o quê? 9. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Perceba que a igualdade vai sendo mantida até chegar no 9. Então vou pegar x sobre 13 e vou igualar 9. Quem é x? X é 13 vezes 9. 13 vezes 9 vai dar quanto? Vai dar 117. Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos, então, para o nosso segundo. Como que nós vamos fazer no segundo? Para achar o segundo? Y sobre 5. Vamos igualar com 9. Tá vendo que a igualdade vai sendo mantida até chegar no 9? Então, quem vai ser y? Y é 5 vezes 9, vai dar 45. Ok? Então, achamos o valor de x, que é 117, é o maior número, e o menor número é 45. Obviamente, se você somar 117 mais 45, vai dar 162, que é o valor que nós encontramos. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. O maior número é um número primo. Qual a definição de número primo? O número só pode ser considerado primo quando o quê? Só pode se dividir por 1 e por ele o quê? Mesmo, não é isso? Se você pegar 117, você vai perceber que 117 dá para dividir por 3. Como que eu sei que 117 dá para dividir por 3? O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos formar um número que é divisível por 3. Nesse caso, se eu tenho 117, é 1, 1 e 7. 1 mais 1, 2, 2 mais 7, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, nesse caso, 117 também dá para dividir por 3. Então, eu não posso
afirmar que 117 é o número primo, não. Então, nesse caso, a letra A está o quê? Errada, não é isso? Ele diz o quê? Nessas condições, é incorreto afirmar que, ou seja, o que está errado aqui? O que está errado é a letra A, ok? Está errado é a letra A. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. A diferença entre os números é 72, sim. Se você pegar 117 e subtrair de 45, você vai achar 42, beleza? Letra C. Os dois números são múltiplos de 3. São. 117 é múltiplo de 3, porque dá para dividir por 3. 45 também, 4 mais 5, 9. Dá para dividir por 3? Dá, então também é múltiplo de 3, está correto. Letra D. O menor número é o múltiplo de 5. O menor número é 45. 45 é múltiplo de 5? É, sim, senhor. 45 dá para dividir por 5, então ele é múltiplo de 5 também. Perceba, tá? A questão pede aquela que está o quê? Incorreta. A que está incorreta é justamente a letra o quê? Letra A. Tranquilo, simples, fácil demais, não é isso? Beleza? Ótimo! Então tá aí a nossa questãozinha resolvida. Vamos para mais uma? A próxima diz o quê? Também é a questãozinha lá da FUMARC. A questão da FUMARC diz o seguinte: na compra de um apartamento em sociedade, Letícia investiu 48 mil e Gustavo 42 mil. Depois de um certo tempo, venderam o imóvel por 120 mil. Então, a quantia que Gustavo recebeu após a venda foi de... Perceba que a questão só quer saber a quantia que Gustavo recebeu. Nesse caso aqui, ó, perceba que cada um entrou com um capital diferente. Se eles tivessem investido o mesmo valor, aí ficaria fácil, não é isso? Era só dividir o dinheiro o quê? Ao meio. Mas eles não entraram com o mesmo capital. Então, nesse caso aí, obviamente, não é isso? A Letícia, né, que entrou com mais dinheiro, com recurso a mais, obviamente ela vai querer receber um valor a mais. E Gustavo vai ter que receber um valor o quê? A menos, ok? Então vamos ver quanto é que cada um vai receber. Aí tá fácil. Essa questãozinha é aquela questão que na prova normalmente a gente chama ela de regra de sociedade, beleza? Então cada um entra com capital diferente, aí depois vai olhar o lucro. Então o lucro que dá tem que ser dividido proporcionalmente, ó, proporcionalmente ao que cada um investiu. Por isso que eu disse para você que todo conhecimento, todo conceito que nós estaremos vendo nessa aula é conhecimento do dia a dia. Por quê? Porque normalmente as pessoas fazem isso, elas montam as suas sociedades. Então, dentro da sociedade que ela monta lá, se vai dar um lucro, obviamente que quem entrou com mais dinheiro vai receber mais recurso. Quem entrou com menos dinheiro vai receber menos recurso, ok? Da mesma forma, se der prejuízo. Quem entrou com mais recurso, obviamente o prejuízo é maior. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Continuando aí. Então, nesse caso, ó, se eu pegar o que Letícia recebeu mais o que Gustavo recebeu, a soma dos dois vai dar quanto? 120 o quê? Mil. Beleza? O que Letícia recebeu está para 48 mil, assim como o que Gustavo recebeu está para 42 mil. E aqui, eu vou parar um pouquinho, vou abrir aqui a tela, para que você possa entender o seguinte, tá? Na matemática, o que a gente busca mais? O que é o caminho que a gente busca na matemática? É sempre facilitar as contas, tá bom? O caminho matemático que a gente busca é sempre facilitar as contas. E nesse caso, tem um processo que vai te ajudar a facilitar demais, demais, demais. E você vai me agradecer. Sabe qual que é? Presta bastante atenção aqui, ó. Aqui eu tenho quantos zeros? Aqui eu tenho 3 zeros, não é isso? E aqui eu tenho quantos zeros? Aqui eu tenho também 3 zeros. Então, nesse caso aqui, eu posso, ó, eu posso simplificar esta mesma quantidade de zeros que tem aí. Muito cuidado, tá? Por que eu posso fazer essa simplificação, professor? Você só pode fazer essa simplificação porque existe uma igualdade entre esses valores, ok? Então, como há uma igualdade entre esses dois valores, então você pode fazer essa simplificação. Se fosse alguma outra operação entre esses valores, operação de adição,
uma operação de subtração, não poderia ser feito isso não, tá bom? Mas como nós estamos trabalhando com proporcionalidade, com uma igualdade, então eu posso fazer essas simplificações entre esses valores. E ainda posso reduzir ainda mais esse número, sabia disso? Olha só, um deles é quanto? Um deles é 48 e o outro é quanto? 42. Aí, meu amigo, aí fica tranquilo para nós, porque a gente pode fazer o seguinte, ó, pegar tanto 48 quanto 42, nós podemos dividir. Dividir por quanto? Por 6, não é isso? Aqui, ó, eu posso dividir por 6. E aí vai facilitar demais o nosso trabalho. Então vamos lá, 48 dividido por 6 e 42 também dividido por 6. Nesse caso, então, nós podemos fazer o seguinte, ó. O que Letícia vai receber é proporcional ao que ela investiu. Aí aqui eu tenho 48 dividido por 6 vai dar 8, não é isso? 6 vezes 8, 48. É igual a... E Gustavo vai receber proporcional a 42 dividido por 6 vai dar 7. 6 vezes 7, 42. Muito bem. Então eu tenho aqui, ó, L sobre quem? Sobre 8. G sobre 7. Então, beleza. Olha só que legal. Aqui eu posso fazer a soma, não é isso? Está para quanto? 8 mais quem? Mais 7. Tranquilo? Sossegado aí? Beleza? Porque aí vai ficar mais tranquilo para a gente trabalhar com esses números aí, ó. Ficar mais interessantes. Onde nós temos o seguinte, ó. E aí vai ficar L mais G, não é isso? Então vai ficar L mais G sobre quem? L mais G sobre 8 mais 7. Então eu tenho aqui, ó, que L mais G, que é 120 mil, vai ficar dividido por quanto? Por 8 mais 7, que vai dar 15, ok? Então vamos lá. L mais G, 120 mil, dividido por 8 mais 7, que vai dar 15. E aí, se eu pegar 120 dividido por 15, 120 dividido por 15 dá 8. Ok? E aí eu acrescento 3 zeros. 1, 2, 3. Beleza? Então, 120 dividido por 15 vai dar 8. E aí você simplesmente acrescenta mais 3 zeros. Então, ficou 8 mil. Olha só, agora a gente vai fazer. Ó. Perceba que a igualdade vai sendo mantida até chegar no 8 mil. Então, L sobre 8 é igual a 8 mil. Nesse caso, teremos que o que Letícia vai receber, 8 vezes 8 vai dar o quê? 64 mil. E o que Gustavo vai receber? Gustavo vai receber sobre 8, G sobre 7, né? É igual a 8 mil. Essa proporcionalidade aí. Então, G, nesse caso, que Gustavo vai receber, 7 vezes 8 vai dar o quê? 56. Acrescenta 3 zeros. Então, Letícia vai receber 64 mil, Letícia recebe, e Gustavo vai receber 56 mil. Como a questão pede o quanto que Gustavo vai receber, então Gustavo vai receber esse valor aqui, ó, 56 mil. Deixa só eu organizar isso aqui para ficar bem organizadinho para você, ó. E dividir também aqui. Então, nesse caso, 56 mil, resposta da nossa questão vai ser justamente a letra C. C de certo, C de certeza. Olha só, voltando para agradecer a você que ficou comigo até aqui, assistiu mais essa aula, tá? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha anotado os conceitos. Lembrando que essa aula ela não vai ficar aqui na plataforma por muito tempo, aqui no canal por muito tempo, pois ela estará subindo para a nossa plataforma, se juntará a outras aulas que ali se encontram também. E se você quer uma sequência de aulas tranquila para você estudar, se você quer também ter, além essa e outras aulas, ter também mentorias, monitorias, simulados, mais exercícios para você resolver e muitos outros bônus aí também, eu vou deixar para você aqui abaixo o link do nosso WhatsApp.
faça parte você também do nosso grupo. Lá eu vou direcionar você para a nossa plataforma, onde você terá todas essas opções aí que eu te falei na palma da sua mão, para você estudar a hora que você quiser, para você rever e recordar a hora que você quiser. Mas se por um acaso você nesse momento não quiser adquirir, não tem problema. Não quiser entrar no grupo, não tem problema. Continue conosco aqui no nosso canal, tá bom? Deixe o seu like para eu saber que realmente você está gostando, que você está nos acompanhando aqui. E vou deixar, inclusive, também a nossa programação semanal, o nosso cronograma semanal de aulas aí. Aulas todas as terças, às 6 horas, quartas-feiras, correção de prova, quinta-feira, live, ok? Quinta-feira, uma live disponível para você. No mais, agradecendo demais por você ter assistido até aqui e até uma próxima aula. Olha só, tchau, tchau e fui! Valeu!